Meus queridos irmãos e irmãs, ainda há pouco eu dizia ao nosso querido diácono Rogério nessa missa: hoje as leituras da palavra de Deus estão colocando o dedo na nossa ferida. Todas elas. A primeira leitura do profeta Ezequiel, o texto do Salmo, a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, e agora, para completar, Nosso Senhor em pessoa, com esse evangelho tão profundamente cheio de verdade e sabedoria, colocam o dedo na nossa ferida, mas não para que doa a ferida. Jesus coloca o dedo na nossa ferida como médico, para curar a nossa ferida, para nos recuperar daqueles pontos fracos da nossa espiritualidade e que nos impedem tantas vezes de caminhar com mais firmeza na sua doutrina. Afinal, embora muita gente ache a doutrina de Jesus complicadíssima, pelo amor de Deus, não há nada mais simples do que o ensinamento do Senhor Jesus. Tudo que Ele traz é simplicidade. E nós podemos até mesmo simplificar tanto o mandamento de Cristo, os mandamentos, que nós podemos até resumir todo o Evangelho em 2 ou 3 palavras: amor, perdão, compaixão. Todo o Evangelho pode ser resumido nessas 3 palavras. A síntese da mensagem do Evangelho, a síntese da ética cristã, da moral cristã, consiste justamente nisso. E o Senhor também nos provoca. Jesus, às vezes, ele tem essa inteligência fantástica. Jesus é muito inteligente. E ele está sempre nos provocando. E hoje a provocação dele é tremenda. Ele hoje nos pergunta: o que nos faz, de fato, cristãos? O que será que nos faz cristãos? Eu já devo ter falado outras vezes para você, mas falarei de novo. Porque nós, seres humanos, somos cabeças duras e temos que ouvir às vezes a mesma verdade, muitas vezes até aquela verdade entrar na nossa cabeça e nós entendemos a dinâmica de misericórdia do Senhor. O que nos faz cristãos? Será que é apenas o nosso espírito religioso? Ora, irmãos e irmãs, Jesus no Evangelho estava falando com os religiosos, com os maiores religiosos do seu país e do seu tempo. Eram os chefes e os sumos sacerdotes. Assim começa o Evangelho. Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos, os líderes, os mais velhos, aqueles que comandavam todo o povo. Eram todas pessoas muito religiosas, faziam as suas orações várias vezes ao dia, subiam ao templo para orar, ofereciam sacrifícios a Deus, pagavam o dízimo, cumpriam rigorosamente todos os preceitos religiosos. No entanto, esses sacerdotes e anciãos do Antigo Testamento que encontramos no Evangelho, eu pergunto a vocês, eles eram cristãos? Sim ou não, irmãos e irmãs? Eles eram seguidores de Jesus? Claro que não. Pelo contrário, foram eles que crucificaram Jesus. Quem crucificou Jesus não foram os ateus. Quem crucificou Jesus não foram os que viviam longe, à margem da religião do seu povo. Não. Com certeza não foram os pecadores comuns. Não foram as prostitutas nem os publicanos que crucificaram Jesus e que o condenaram. Ele morreu por eles, mas não foram eles que condenaram Jesus. Quem condenou Jesus foram os religiosos. Foram as pessoas que rezavam, que iam no templo, que ouviam a palavra de Deus, que pagavam o dízimo, que ofereciam sacrifícios. Foram os religiosos. Então, será que para eu ser discípulo de Cristo basta ser religioso, irmãos e irmãs?
Será que se eu for bastante religioso, eu me tornarei um bom cristão? E se eu for bastante religioso? E se eu for à igreja 3 vezes por dia? E se eu tiver as minhas dezenas de horas de adoração no santuário da nossa paróquia da adoração? E se eu pagar meu dízimo? E se eu colaborar com as pastorais da igreja? E se eu andar com a Bíblia na mão para baixo e para cima e com o rosário e o crucifixo, dando testemunho público de que eu creio em Cristo? Bastante religioso. Isso me faz um bom cristão, irmãos e irmãs? E se eu faço tudo isso, no entanto, tenho ódio no coração? No entanto, me vingo do próximo. No entanto, não dou oportunidade de misericórdia alguma para o próximo. Me considero até melhor do que muita gente, como os fariseus eram no tempo de Jesus. Se eu me recuso a praticar o amor, a compaixão e o perdão, que são, como eu disse no início, a ética cristã, a base de todo o evangelho. Mas eu vou à missa todo dia. Mas não perdoo. Eu sou muito religioso e rezo o terço todo dia, mas me vingo. Eu ando com um crucifixo no peito, mas desejo o mal do outro. Eu sou muito religioso, mas eu pergunto a vocês, eu sou um discípulo de Cristo? O que parece a vocês? Os religiosos, só por serem religiosos, são discípulos de Cristo? Meus amigos, o que nos salva não é sermos religiosos. O que nos salva é sermos seguidores de Cristo. Todo seguidor de Cristo, todo ele, é muito religioso. Mas nem todo religioso é realmente um seguidor de Cristo. Eu repito para vocês. Todo seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, é muito religioso, mas nem todo religioso é discípulo de Cristo. Todo discípulo de Cristo vai ao templo, confessa, comunga, vai na adoração, reza, paga o dízimo e tudo mais. Mas é discípulo de Cristo, porque pratica a palavra de Cristo. Mas nem todos que fazem tudo isso são discípulos de Cristo, porque não praticam na vida os ensinamentos de Cristo. E aí compreendemos exatamente aquilo que Jesus quer dizer para nós no Evangelho, que acabamos de ouvir, onde ele nos fala de 2 filhos. Um filho recebe a ordem do pai, diz que não vai, mas se arrepende e vai. E o outro, papai, eu faço tudo que o Senhor manda, mas não faz. Qual dos 2 fez a vontade de Deus? Nós temos aqui na igreja vários tipos de pessoas. Tem uns que no passado talvez não tenham praticado o Evangelho. Temos entre nós muitos que viveram longe de Deus. Temos entre nós muitos que antes não acreditavam em Deus, nem em Jesus. Muitos que viviam longe do Evangelho, mas se arrependeram e hoje vivem. Verdade ou mentira, irmãos e irmãs? Verdade ou mentira, irmãos e irmãs? Mas também temos muitos que passaram a vida no banco da igreja, ouvindo a pregação, ouvindo o Evangelho, e ouvindo o que Deus disse, e o que Deus ensinou, e o que o Senhor nos ordenou, e dizendo, tá bom, Senhor, eu farei tudo o que eu ouço, e não fizeram. Até hoje não fizeram. E aí compreendemos o Evangelho. E eu pergunto a vocês, é difícil o Evangelho? Existe ensinamento mais claro do que esse que hoje Jesus traz para nós? Cuidado, ele disse para aqueles fariseus. E cuidado, ele diz para nós hoje. Porque entre nós também existem fariseus.
que julgam, que condenam e que afastam seus irmãos. E, no entanto, não praticam em plenitude os ensinamentos do Evangelho. O profeta Ezequiel nos disse na primeira leitura, de uma maneira bonita, ele termina dizendo: quando o ímpio, um pecador, se arrepende do mal e passa a observar o direito e a justiça, arrependendo-se dos seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Essa é a palavra do Senhor. Quando ele se arrepende, ele viverá, não morrerá, não será condenado. Essa é a palavra de Deus. No entanto, nós passamos a vida inteira desconfiando dos nossos irmãos por causa do seu passado antes de conhecer o Senhor. Nós estamos, muitas vezes, na contramão da palavra de Deus. Na contramão da palavra de Deus. Quando, na verdade, o Senhor nos pede, e hoje nos pediu isso de uma maneira muito profunda através do apóstolo Paulo, que nós tenhamos os mesmos sentimentos de Jesus. Foi isso que Paulo nos disse. Meus irmãos, disse o apóstolo Paulo, se entre vós existe amor fraterno, se entre vós existe fé, se entre vós existe verdadeira harmonia, então buscai os mesmos sentimentos de Cristo. Se a sua fé é sincera, se a sua religião é verdadeira, não apenas de aparência, não seja só um religioso, seja um discípulo de Cristo. Procure cultivar no seu coração os mesmos sentimentos de Jesus. O que Jesus fez? Jesus não se apegou, diz ele, à sua igualdade com o Pai. Jesus não se apegou à sua glória, mas ele assumiu a condição de escravo. Para que Jesus assumiu a condição de escravo? Jesus assumiu a condição de servo, tornando-se homem no ventre de Maria. Jesus veio ao encontro do homem pecador. Ele se encarnou para ir ao encontro do pecador. E se não bastasse isso, ele ainda foi até a morte, morte de cruz, para dar a vida pelos pecados. Por que nós não temos esse mesmo sentimento, irmãos e irmãs, que nosso Senhor teve para conosco? Por que não somos capazes de ir ao encontro dos irmãos ao invés de rejeitá-los? Por que não somos capazes de praticar a compaixão, a misericórdia? Quem sabe um gesto de amor será capaz de converter tantas pessoas, como eu conheço, e vocês devem conhecer tantas pessoas que se converteram por um gesto de amor. E hoje a palavra de Deus nos pede: tenham o sentimento de Jesus, façam como Jesus, denunciem o pecado, odeiem o pecado, afastem-se do pecado, mas amem os pecadores. Vão ao encontro deles como o Senhor veio ao nosso encontro, ao encontro de todos os homens e mulheres do mundo, e praticai o amor, a compaixão, porque eles podem se arrepender e se converter e chegarem no céu primeiro do que nós, que envelhecemos nos bancos da igreja. Se um terrível pecador, um bandido, um assassino, uma prostituta, um traficante, seja lá quem for, um corrupto, se arrepende e passa a viver o Evangelho, é capaz que ele chegue no céu. Enquanto que, ao contrário, é capaz que muitos que passam a vida ouvindo o Evangelho e não praticam, percam o céu. É isso que Jesus está dizendo para nós. Não basta ouvir o Evangelho, não basta estar aqui. É preciso praticar o amor, a compaixão, a misericórdia, a justiça, a conversão, a acolhida. Essa é a mensagem de Jesus. E os que são de Cristo têm essa capacidade extraordinária de exalar o perfume da misericórdia e do amor de Deus. Na verdade, exalar o perfume da misericórdia de Deus. Quem é de Jesus é assim. Há poucos dias eu lia um trecho da vida de Madre Teresa, a nossa querida Madre Teresa de Calcutá, quando ela ainda era uma irmã muito jovem e estava servindo a um mendigo nas ruas de Calcutá, na Índia, onde grande era a miséria, e ela estava ali tratando de um homem
que não era católico, que não era sequer cristão, esse homem. Era um hindu, portanto um idólatra, um homem que adorava falsos deuses, um homem que adorava Brahma e as outras divindades, Krishna, e as outras divindades do panteão indiano, né? Portanto um ídolo, um falso deus. No entanto, ele estava ali na rua, na calçada da rua, de joelhos diante daquele homem, lavando suas feridas, colocando remédio naquele homem, dando de comer a ele. E ele ainda fez uma troça, ainda fez uma zombaria para com Madre Teresa. Ele disse: Madre, vocês cristãos são tão pobres, a sua religião é tão pobre, mas tão pobre, que só tem um Deus. Na minha religião tem vários. Tem um Deus para a saúde, tem um Deus para a vida, um Deus para a morte, um Deus para o casamento, um Deus para os filhos, um Deus para a riqueza, um Deus para a pobreza, um Deus para quem é primeira classe, um Deus para quem é segunda classe. Na minha religião tem vários deuses. O cristianismo é muito pobre, Madre Teresa. Vocês só tem um Deus, coitado. Como ele vai dar conta de tanta coisa? Um Deus só. A senhora pode me explicar quem é esse Deus que a senhora adora? E Madre Teresa olhou bem dentro dos olhos dele, bem dentro, com aquele amor que lhe era característico. Eu posso dizer isso, que eu tive a felicidade de conhecê-la e de estar com ela pessoalmente algumas vezes, quando era padre novo. Ela era exatamente isso. Mas aí é outra história. Ela olhou dentro dos olhos daquele homem e disse: você quer que eu te fale quem é o meu Deus? E ele disse: eu quero. E ela então olhou para ele de novo e disse: meu Deus é você. Você é meu Deus. Porque ele disse: eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e preso e me visitastes. Eu era um peregrino e me acolhestes. Eu faço tudo isso por você, por quê? Porque meu Deus é você. Ele está presente em você. Você é a imagem dele. Jesus está presente em você. E aquele homem ficou pasmo diante de tanto amor. Ele que fizeram uma troça, uma brincadeira, uma pilhéria, e pediu na mesma hora o batismo e se tornou cristão. O que salva o mundo é o amor. No final da nossa vida, seremos julgados pelo amor que tivermos, pela compaixão de que fomos capazes, não pelas vezes em que praticamos práticas exteriores que afinal não têm valor nenhum se não forem acompanhadas da verdadeira vivência do Evangelho. Todas as práticas exteriores só valem se forem sinal daquilo que nós trazemos verdadeiramente na vida. Senão, não valem nada. Trazer a cruz no peito vale muito, mas se você traz a cruz na alma, no coração, senão não vale nada. É superstição. Não é cristianismo de verdade. É isso que Jesus hoje ensina para nós. E eu digo a vocês, de coração, isso é muito sério. Porque justamente é isso que distingue o verdadeiro cristão do não cristão. É isso que nos faz seguidores do Senhor. É isso que nos faz amigos do Senhor. E é isso que nos salva. O que nós vamos ser, irmãos e irmãs? Religiosos ou cristãos? Vamos ser apenas pessoas que fazem práticas exteriores? Ou vamos finalmente deixar o Evangelho entrar na nossa vida? Existe um filme do Coppola, um filme famoso, célebre, da história do cinema. Foi feita até uma trilogia sobre esse filme, O Poderoso Chefão, claro que todos vocês conhecem. E no terceiro capítulo da trilogia tem uma cena em que o mafioso Michael Corleone se encontra com um cardeal, um homem santo, né, o cardeal Lamberto no filme,
E ali ele começa a falar das pessoas da Europa, da política na Europa e da economia na Europa e até dentro da própria igreja, como tanta gente pratica coisas contrárias ao Evangelho. Como é que é possível isso? E aí o cardeal, que é um homem muito sábio, tem uma espécie de chafariz cheio de pedras dentro do chafariz. O cardeal pega uma pedra, quebra a pedra e mostra: está vendo essa pedra? Ela está aqui há mais de 200 anos nesse chafariz, essa pedrinha, cercada de água. Mas olha só, quebrou a pedra, aqui dentro ela está seca. A água não entrou dentro dela. 200 anos mergulhado na água, mas dentro a pedra está seca. Assim são muitos homens e mulheres, irmãos e irmãs. Passam a vida mergulhados na igreja, mergulhados nas orações cristãs, mergulhados na vida dos santos, mergulhados nas pastorais da igreja, mas Cristo não entrou no coração. O Evangelho não entrou na vida, não entrou na alma, não entrou no coração. Por dentro continua seco, só por fora é que é cristão. Essa é a diferença entre o religioso e o verdadeiro cristão. O religioso é uma pedra mergulhada na água viva que é o Espírito Santo. Fica em volta dele, mas não entra na vida dele. O discípulo é uma esponja, diferente da pedra. Ele absorve a água, ela enche a sua vida. Enche tanto que ele é capaz de dar para os outros a vida divina, a vida de Deus, através do seu amor, através do seu testemunho. O que vocês escolhem? Ser discípulos ou serem religiosos? Discípulos, com a graça de Deus, seguidores. Não apenas pessoas religiosas. No Brasil todo mundo é religioso. Nessa época de política, então, todo mundo é religioso. Todo mundo é católico, todo mundo é contra o aborto, todo mundo é maravilhoso nessa época, não tem nenhum defeito. No Brasil todo mundo é religioso. E mesmo fora, todo mundo também é religioso demais, né? O Brasil é tão religioso, a gente cansa de encontrar nas ruas aí, despachos, né? Tudo isso mostra a religiosidade do nosso povo. Acreditam em qualquer tipo de caminho, de coisa, de petição, de pretexto que pregam para ele. Então a religião não salva. Salva ser um seguidor de Jesus, na fé verdadeira, que transforma a vida. Vamos fazer esse propósito hoje, meus amigos. Um propósito verdadeiro de cristianismo. Deixar o amor de Deus entrar na nossa vida e levar esse amor aos nossos irmãos. Parar de nos sentirmos melhores ou achar que a fé cristã se resume apenas às exterioridades. Parar de condenar e de julgar o nosso próximo. Gastemos as nossas energias em praticar os ensinamentos do Senhor e não julgar os irmãos e irmãs. Levemos para esse mundo que está cheio de pecadores, sim. Está cheio, irmãos e irmãs. Aqui mesmo na nossa cidade, são tantos os que não conhecem o amor de Deus, não é verdade? Que vivem longe do amor de Deus, que rejeitam o amor de Deus. Vamos ao seu encontro sem julgamentos, simplesmente com amor, simplesmente com acolhida. Venham, pecadores, venham beber nessa fonte inesgotável de amor que é o Senhor Jesus. Assim seja.